Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Bruna Gago Transgressão. Hoje estamos com uma presença mais do que especial, né, do Thiago Guimarães, do Ora Thiago. Por favor, Thiago, se apresente, fale um pouco da sua formação, do seu canal. Obrigado. Deixa eu só te perguntar, a gente tá rolando aqui? Porque. Ah, agora Tá foi, ao pois é. vivo. Foi. É que eu tava com o link aqui e não tava aparecendo. Eu pensei, meu Deus, será que deu algum bug? Mas sim, estamos online, estamos ao vivo e a cores. Bom, meu nome é Thiago Guimarães, eu sou criador de conteúdo, eu sou roteirista, eu sou produtor audiovisual, eu tenho um canalzinho aqui no YouTube, eu produzo vídeo ensaios, majoritariamente vídeo ensaios, né, sobre cultura pop, sobre cinema, TV, audiovisual, literatura, e sobre narrativas, sobre histórias, sobre maneiras de enxergar o mundo através de narrativas. Então eu busco falar sobre cinema, TV, sobre tendências, sobre questões de mercado, indústria cultural. Eu discuto bastante questões relacionadas à indústria cultural, relacionadas aos estudos culturais, né, que é uma corrente de pensamento do começo do século XX, que justamente observava e observa, né, a relação da cultura com política, com as estruturas de poder, com as transformações do mundo e da vida e dos babados todos. Então, falo muito de política, então é sempre uma abordagem sobre cultura, sobre uma perspectiva política, sobre uma perspectiva de realidade material, e sobre uma perspectiva de construção, de compreensão de mundo. Então, a ideia realmente é a gente discutir compreensões de mundo a partir de histórias, de narrativas. Eu produzo numa frequência não muito não muito frequente, vamos dizer assim, então eu não posto toda semana, eu demoro um pouco a postar vídeo, esse mês de julho eu postei um vídeo só, mas em agosto eu vou postar bastante. Mas justamente porque os meus vídeos trabalham com bastante pesquisa, com bastante imersão no assunto. Então eu não simplesmente pego um assunto e falo sobre ele superficialmente, eu tento ir um pouquinho além, um pouquinho para além da obviedade, para além da superficialidade. Então demora mesmo, é um processo um pouquinho demorado, mas é um processo que eu gosto bastante, que eu acho que tem uma sinergia legal assim com a audiência. Maravilha, Ti. Só me apresentando também, né, para quem ainda não me conhece, eu me chamo Bruna Gago, sou dona, né, deste humilde canal, o Transgressão. O objetivo do meu canal, né, é justamente falar sobre essa desmistificação, né, sobre a transgeneridade, pessoas com deficiência, né, sobre essas pautas bomba, né, que a extrema-direita adora pôr, né, para nos diminuir, e falar que nós não temos que estar ocupando os nossos devidos espaços, né, que nós não podemos estar trabalhando, enfim, né, é bem complicado, ainda mais eu sendo pessoa com deficiência múltipla, né, falando um pouco também sobre isso, né, sou pessoa autista, sou pessoa gaga, tenho um transtorno do processamento sensorial e ansiedade generalizada. E até falando um pouco, Ti, sobre essas pautas, né, de identidade, como você foi recebido, né, pelo seu público, no seu canal, enquanto um produtor de conteúdo negro e gay, né? Gostaria de saber se também essa cobrança até, né, do seu público de você falar Sim, sobre pautas sim. relacionadas às suas identidades. É até interessante você perguntar sobre isso, porque eu tenho esse canal já faz 5 anos. Fez 5 anos esse ano. Quando eu comecei a produzir conteúdo, o meu conteúdo era muito voltado para cobertura de pautas ligadas ao mundo geek, ao mundo nerd e ao mundo dos quadrinhos, de super-heróis. Os primeiros vídeos que eu postei, eram muito relacionados aos filmes de super-herói, era um tipo de filme, de coisa que eu consumia muito. Eu ainda gosto, não tanto dos filmes, mas dos quadrinhos, eu me interesso e tal. Eu acho que é um assunto que me interessa.
ainda me interessa, mas eu cada vez mais eu fui deixando de lado. E tinha uma perspectiva na época justamente de oferecer uma perspectiva diferenciada do que é, de quem que são as pessoas que hegemonicamente abordam esse tipo de filme, esse tipo de conteúdo, né? Esse conteúdo nerd. Então, tinha até uma coisa meio de ser meio intruso nesse universo, porque para quem acompanha esse tipo de universo de super-herói e coisa geek, sabe que é um ambiente muito hostil para qualquer pessoa que não é um homem cis, hétero, branco. Existe muita hostilidade. Já tinha acontecido, por exemplo, o Gamergate, né? Então foi pós-Gamergate que eu comecei a produzir conteúdo nesse sentido, que foi um movimento de extrema-direita dentro desse universo de game, principalmente, mas que não estava restrito a game, era um movimento de extrema-direita dentro desse universo geek, nerd, gamer, de hostilidade, né, de hostilização a mulheres, principalmente mulheres, mas não era restrito a mulheres, mas as mulheres eram realmente os grandes alvos dessa campanha de extrema-direita, de doxing, existia realmente uma perspectiva de querer causar que essas mulheres fossem demitidas e tudo mais. Não vou entrar nesse assunto, só queria dar esse contexto de que era um ambiente, sempre foi e ainda é, muito hostil para pessoas racializadas, para mulheres, para o público LGBT. E eu entrei com essa perspectiva, tipo, eu quero discutir, eu quero falar sobre o mundo super-herói de um jeito que não seja uma pessoa escrota falando, com o perdão da palavra, porque você vai assistir os vídeos de quem cobria, de quem cobre esse tipo de assunto, você fica enojado, porque é uma besteirada, é uma superficialidade, é uma bobajada, é um gatekeeping, né? Tipo, só eu posso falar sobre isso, você não, e tal. E eu queria discutir essas questões realmente sobre uma perspectiva racializada, queer, política no sentido de progressista, né? Embora eu não discutisse tão a fundo questões políticas no começo, mas tinha essa coisa, tinha essa pegada. Então, por um lado, eu estava meio sendo intruso nesse universo, porque eu estava sendo uma pessoa que, em tese, não deveria estar falando sobre isso, mas eu fui muito bem recebido justamente pela comunidade, pelas pessoas que queriam discutir esse assunto sem ter que ouvir um cara falando que mulheres não deveriam ter direitos, sabe, assim? Então, nesse primeiro momento, existia um primeiro momento muito bacana de pessoas que me receberam muito bem, justamente porque eram outras pessoas negras, eram outras pessoas gays, outras pessoas LGBTs. Desde o começo do meu canal, muitas pessoas trans chegaram para mim. Isso foi uma coisa que eu fico muito feliz de saber de perceber que as pessoas trans consideram o meu universo, minha comunidade ali como uma comunidade relativamente segura. Eu não sei até onde é possível dizer que é seguro ser trans no Brasil, mas eu gosto de saber que tem muitas pessoas trans que não só que acompanham o meu trabalho, mas que me mandam mensagens, que discutem comigo, que conversam, e que até quando eu falo besteira, quando eu falo alguma coisa errada, como já aconteceu, das pessoas se sentirem à vontade para falar, você falou uma besteira lá, não achei legal, achei que você deveria saber, não sei se você percebeu, e aí eu poder pedir desculpa, e tipo, tudo isso de uma maneira muito amigável, muito receptiva, muito educada e muito gentil, assim. Então, eu posso dizer que eu tenho um certo privilégio de existir nesse mundo, claro, não sem as dificuldades, né? Então, o que você perguntou foi justamente sobre essa dificuldade, assim. Existe isso. Então, à medida que eu fui crescendo, à medida que o canal foi crescendo, e aí a minha bolha foi se expandindo, ou seja, eu fui saindo um pouco da minha bolha, eu fui entrando em outras bolhas, eu fui chegando em outros lugares, essa hostilidade foi chegando também, esse olhar enviesado foi chegando também, essa desconfiança foi chegando também, a pessoa ouvir o que eu tenho a dizer e ela fazer a leitura mais desonesta possível, a leitura mais... eu não lembro qual é a palavra que eu estou procurando, mas é aquela leitura mais
você presumir a pior das intenções, Uhum. sabe? Então você está dizendo que não sei o quê, e aí a pessoa deliberadamente optou por fazer a pior interpretação possível daquilo que eu falei. Então, já tive ataques direcionados, já tive gente da extrema-direita querendo destruir minha vida e atacar e tudo mais, assim. Várias coisas aconteceram nesse processo, mas apesar de tudo, eu me sinto muito protegido pela minha própria comunidade, pelo próprio trabalho que eu construí com as pessoas, dentro dos próprios privilégios, que eu não gosto de usar essa palavra, mas dentro de alguns aspectos que podem ser considerados privilégios em relação a mim. Então, eu me considero uma pessoa negra, né? Me identifico como uma pessoa negra, apesar disso, eu sou uma pessoa negra de pele clara. Então, dependendo de onde eu circulo, nem a leitura racializada eu vou ter, sabe? Algumas pessoas vão olhar para mim e vão falar assim, ele... Não vão nem pensar muito em raça, elas vão pensar em brasileiro, latino. São algumas questões que eu lido no decorrer da minha vida desde criança, que é essa leitura racial meio ambígua, meio ambígua mesmo, assim, que muitas vezes está num lugar de privilégio, um certo privilégio, não é privilégio, mas é um certo privilégio de passar de uma maneira meio homogeneizada por alguns ambientes, entende? Então, eu não costumo ser a pessoa que é perseguida pelo segurança quando entra no shopping. Porque quando eu entro no shopping, eu passo por esse lugar de meio que brasileiro. Porque eu tô nesse lugar de negro de pele clara, de pardo, enfim, tem palavras e palavras que são usadas para discutir essas questões. Então, entendendo isso, até o meu próprio lugar de homem cis também me coloca numa posição onde, em alguns ambientes, eu sou ouvido mais ouvido do que uma mulher negra, do que uma mulher trans, do que uma pessoa trans, do que uma pessoa... Então, me coloca nesse lugar de um certo privilégio, novamente, não gosto de usar a palavra privilégio, mas de uma presunção de relevância, de alguém que é digno de ser ouvido, todo mundo deveria ser digno de ser ouvido, mas não é todo mundo que é digno de ser ouvido pela sociedade. Então, eu navego por esse lugar, onde eu consigo ter uma certa dignidade. E aí eu uso desse espaço para discutir esse tipo de questões, já que eu estou sendo ouvido, então você vai me ouvir. Então, eu passo por esse tipo de discussão, assim, que é interessante, é ambíguo e tal. Eu tento... se você me permite elaborar um pouco mais essa discussão, eu sou muito a favor da perspectiva da dialética. Então, quando a gente fala sobre o que significa ser um homem cis, no caso, eu sou um homem cis, então eu olho para a minha cisgeneridade, que me dá um certo lugar na sociedade, mas essa cisgeneridade ela é complicada por um outro aspecto, que é o fato de eu ser gay, que é o fato de eu ser uma pessoa racializada, que é alguns aspectos sobre mim vão complicando esse meu lugar de homem cisgênero. Então eu gosto de pegar isso como um confronto, onde tem duas coisas confrontando. Esse lugar de um certo privilégio e esse lugar que complica o privilégio. E aí eu olho para isso para tudo. Então, um homem cis, branco, mas ele é favelado. Então, o fato dele ser favelado, em alguns ambientes, vai complicar esse lugar de homem cis branco, né? Uma mulher branca rica, ela é branca, ela é rica, ela tem um certo poder ali, um certo status social, mas ela é uma mulher. O fato de ela ser mulher complica. Não quer dizer que ela é melhor ou qualquer coisa nesse sentido, mas complica. E aí, muitas vezes, esse lugar de poder que ela tem vai ser complicado por ser mulher. E aí tem outras pessoas que falam nos termos da interseccionalidade, que é um termo, né, perfeitamente válido e tudo mais. Na minha perspectiva pessoal, a forma como eu lido com essas questões, eu gosto dessa perspectiva da dialética e do confronto. Eu acho que me ajuda a ter uma compreensão melhor da realidade e de como esses
esses elementos de vulnerabilidade, ser vulnerável na sociedade, como que a gente constrói compreensão sobre eles, né? Para mim, pessoalmente, eu gosto de trabalhar nesses termos, o confronto, porque eu acho que o confronto ele é muito interessante. Eu acho que a gente pensar na perspectiva do confronto, para mim, é muito interessante, né? Então, é uma perspectiva que dialoga com o marxismo, com as coisas assim, que a gente meio que confronta. Acho que o confronto, apesar do que se diz em mídia, na mídia liberal, de que essas perspectivas sobre política pacifista, eu gosto do confronto, acho que a gente tem que confrontar mesmo, acho que a gente, enquanto sociedade, a gente melhora quando a gente confronta. Não quer dizer que eu vou chegar aqui na sua live e botar o dedo na sua cara e xingar você disso, daquilo, outro, mas esse confronto pedagógico, sabe? Não sei se fez muito sentido Sim. falando. Não, fez Pra mim totalmente faz. aqui. E uma coisa, né, eu acabei não te explicando muito bem, né, como que eu costumo fazer minhas lives, né? Normalmente eu jogo a pergunta para você e eu também respondo essa pergunta na minha perspectiva, Legal, né? legal. Justamente para a gente ter, né, outras visões. E uma coisa que eu achei muito interessante é justamente sobre essa questão da interseccionalidade que você comentou, né? Super recentemente, né, para não falar 2 dias atrás, na Transempregos, né, eles me divulgaram um vídeo que eu participei lá da Microsoft, era um vídeo promocional do curso, enfim, né, publicado por eles, eu tinha que estar com as roupas que eles queriam que eu estivesse, roupa do curso e tudo. E eu comecei a ser muito atacada ali naquele contexto. E por quê? Porque eu não tenho cabelão, sendo que para mim, eu parto muito do princípio do feminismo mesmo, sabe? De tipo, pô, o que as feministas querem? Elas querem romper com esses papéis de gênero que elas são impostas, né? Que elas têm que ser gestantes, têm que ser dona de casa, tem que ser submissa, tem que ter um corpo magro, peitão, bundão, né? E eu quero romper com isso também. Eu penso, poxa, eu não sou uma mulher a partir do momento apenas que eu tenho um peitão, que eu tenho um cabelão, né? E eu comecei a ser extremamente atacada por isso, sabe? Por não ser mulher o suficiente. Estavam me chamando de um homem gay, sabe, por eu não ter essa expressividade de gênero que elas gostariam. E como isso, né, a partir do campo da interseccionalidade, né, que nós estamos comentando, eu sou uma pessoa autista, eu tenho menos filtros sociais, eu tenho menos esses bloqueios de, você vai sofrer transfobia. Vou, sabe? Eu bato de frente, eu tipo, e sabe, eu ser negada dentro da minha comunidade é um negócio muito problemático, porque já sou negada na rua, né? Já sou constantemente negada. Sabe, que privilégio é esse de eu ser confundida com homem cis? Eu não quero ser confundida com homem cis, eu não quero que tenham essa leitura masculinizada de mim, mesmo que eu esteja de cabelos curtos, porque uma mulher não deixa de ser feminina pela sua expressividade. Né? Ela continua sendo uma mulher. E assim, eu vejo quão precária é esta discussão dentro da comunidade trans e travesti. Sim. Talvez por conta, né, de todo este recorte, né, que a maioria de nós está, porque 90% de nós está em algum grau na prostituição. Né? Então, eu fico pensando, né, sobre o abandono escolar, sobre a expulsão de casa, sobre a falta de possibilidade de estudar sobre si, sobre seu corpo, sobre as agressões que elas sofrem, machistas, né, dentro da prostituição, né, de objetificação do seu corpo e de um estereótipo que elas têm que cumprir, né, com aquele estereótipo para elas terem algum programa. Né? Então, né, são várias coisas que impactam, né, nesta visão preconceituosa que elas estão tendo de mim, né? E é curioso, porque dentro da minha bolha, né, agora falando um pouquinho do meu canal especificamente, dentro da minha bolha do meu canal, né, como eu falo sobre marxismo, como eu falo sobre política, e é um público, né, que, por óbvio, né, está interessado nestes assuntos, né, para vir até o meu canal, são muito mais acolhedores comigo. Extremamente mais acolhedores, né? Então, essa dualidade, né? É um negócio bem curioso. Achei interessante você falar como você falou, assim, eu vou sofrer transfobia. Vou.
essa percepção, ela é uma percepção muito realista, né? Que muitas vezes, dentro dessa comunidade aí, dessas letrinhas, por uma série de motivos, a gente acha, eu não, né? Algumas pessoas acham que existem maneiras da gente, vamos dizer assim, garantir que a gente não vai sofrer LGBTfobia, não vai sofrer violência, não vai. Se a gente for bem comportadinho, se a gente performar nossas identidades da maneira como isso é esperado, né, do senso comum e da sociedade, a gente vai estar livrando a gente de algumas violências. Isso não é verdade, a gente não está livre de violência, a gente não está. E aí é justamente essa questão, se você, né, principalmente pessoas que são brancas, que são cisgêneras, que vêm de famílias, né, que têm mais dinheiro e tudo mais, estudaram em bons colégios e tudo mais, assim, tem uma certa dificuldade de entender que ela não está livre. Então, existe uma crença de que se eu performar isso, eu vou estar livre de sofrer violência. E aí, então, as pessoas que não performam, que são diferentes de mim, elas estão mais sujeitas a sofrerem as violências. Isso é muito nítido quando a gente observa casos como o seu, em que você não está performando uma feminilidade de acordo com o que se espera, né? De uma mulher. De uma mulher, de forma geral, não precisa nem ser uma mulher trans, mas assim, tipo, se você é mulher, você tem que ter cabelo grande, tem que usar maquiagem, e aí isso é uma escolha sua, então você está se colocando no lugar mais suscetível a sofrer uma violência. E aí isso é bem complicado, assim, quando a gente olha esse tipo de discurso que muitas vezes acontece durante a parada LGBT, esse tipo de discurso é reverberado, que é tipo, o pessoal tá papelado na parada gay, é por isso que as pessoas são homofóbicas. O Bolsonaro foi eleito por causa de pronome neutro. Então, a gente vai... Por que existe um setor ali que tá tensionando algumas coisas, é isso que vai dar combustível para a extrema-direita, sendo que, na verdade, a extrema-direita nem precisa de combustível, né? E a gente tem que se perceber, essa é a minha discussão, assim, é uma das minhas principais pautas, assim, a gente se perceber, tanto eu quanto você, em diferentes graus, a gente se perceber como desobediente. A gente tem que se perceber como desobediente, porque a gente não vai ser obediente, a gente não vai ser um bom menino ou uma boa menina. Você não vai ganhar a estrelinha de bom menino ou de boa menina, da cisgeneridade, da cis-heteronormatividade, do capital, da branquitude. A gente não vai ganhar a estrelinha de bom menino. Tem muita gente por aí que acha que tá na expectativa de ganhar a estrelinha de bom menino ou de boa menina. A gente não vai. A gente não vai. A gente vai, sabe? A gente tem que... Pelo contrário, a gente tem que tensionar mais. Porque se a gente relaxa, aí é isso. Aí vai revogar o casamento gay, aí vai revogar o casamento homoafetivo, aí vai dificultar ainda mais para pessoas trans conseguirem acesso à saúde. A gente tem que estar o tempo todo tensionando, porque todas as conquistas que a gente tem, que a gente ainda tem, elas são frágeis. Basta fazer assim. Basta a bolsa de valores espirrar um pouquinho, a gente perde. Então, a gente tem que tensionar para que a gente empurre para frente, não sei se é para frente, mas que a gente empurre isso a nosso favor, que a gente tensione a nosso favor. Porque se a gente não faz nada, alguém vai estar empurrando, sabe? Alguém vai estar empurrando. E quem está empurrando é quem tem poder. Tem um negócio... Desculpa, pode completar. Não, tá tranquilo, pode seguir em frente. Tem um negócio que eu penso muito, né, tipo que nem disso daí que você falou, do filme da Barbie, né, agora, recentemente, né, teve a Barbie trans, e a dubladora aqui no Brasil foi uma mulher trans também, só que com uma voz não feminina o suficiente para a comunidade trans e travesti. Começaram a vir com um monte de fake news falando que era um homem que estava dublando e tudo mais. Nem fiquei sabendo dessa história.
E o quão problemático é isso, né? A gente tem que ter um estereótipo de voz, a gente tem que ter uma voz que seja aceita para a sociedade, que seja aceita pela pessoa da extrema-direita, ao ponto dele nem Uhum, questionar se aquela personagem é uma personagem trans. Porque, né, a uhum, partir do momento que teve aquela dublagem, perceberam, nossa, é uma personagem trans. Queriam uma uhum. pessoa passável, que ninguém percebesse que era É, uma pessoa trans. E daí está um problema muito grave, né? Porque vamos pegar novamente do recorte, né? 90% de nós está na prostituição. Quem que vai uhum, ser passável? é. Ninguém, sabe? A gente não Não, passa e qual pelo. é o parâmetro também, né? Se a gente colocar esses parâmetros, tipo, tem que ser passável, o que que a gente está exigindo? Porque se a gente pegar, por exemplo, uma mulher cis como a Cláudia Raia, ela não tem uma voz exatamente feminina nos moldes que se Uhum. espera de uma performance de feminilidade na voz. Então, se, por exemplo, a Cláudia Raia já interpretou, se eu não me engano, em alguma novela, uma mulher trans. Eu não tenho certeza se foi isso ou se foi Medo. alguma outra questão, mas assim, já aconteceu. E ela não. Eu estou usando ela de exemplo porque é uma atriz que povoa um pouco esse imaginário sobre essa mulher, que ela é meio, Sim. eu pareço uma travesti, eu tenho. Nicole Balls, ela fala assim, eu sou meio travesti e tal, que são umas É coisas bem bem sério. problemáticas para se Uhum. falar, mas que estão nesse lugar, essa mulher que tem uma voz mais grave, essa mulher que é um pouco voluptuosa, que é grandona, que é alta e tudo mais, que são Uhum. estereótipos atrelados à identidade de gênero trans e travesti. E aí, o meu ponto com esse curso tudo não era nem discutir isso, era mais assim, o que que a gente está exigindo? Então, se a gente tem que ser uma mulher trans que não performa a transgeneridade, que não pareça trans, então, mas nem as mulheres cis, tipo, nem toda mulher cis chega nesse patamar. Então, o que Pois está se é. exigindo? Então, a gente vai estar entrando na mesma lógica da extrema-direita, na mesma lógica da transfobia, na mesma lógica de que, tipo, para você ser mulher de verdade, você tem que performar isso, isso e isso, você se comportar dessa forma, Sim. parâmetros que não são aplicáveis a todas as mulheres cis, nem as É, é mulheres cis. que, é que é uma questão de uma imposição do machismo, né? O que é uma mulher de verdade? Aí pega todo o estereótipo do É. machismo, e daí muitas delas, né, infelizmente, compram essa historinha, né? Pensar, se eu colocar um silicone, se eu fazer uma Uhum. redesignação sexual, se eu afinar Uhum. minha voz, se eu fizer harmonização facial, se eu fizer laser, tudo Uhum. isso é gasto, tudo isso é consumo, Uhum. tudo isso é Aí caro você vai para ter uma fazer de questão de classe. qualidade. Você tem uma questão de classe aí Exatamente. também, porque para Aí a você gente aí performar a feminilidade, você tem que ter dinheiro. Então, a mulher de verdade é a mulher que tem dinheiro? pois é. Aí você vai nesses lugares. E sem falar que muitos dos estereótipos que são usados contra pessoas trans, muitas das características que são usadas para invalidar pessoas trans estão atreladas a questões raciais também. Então, essa ideia do Uhum. formato do crânio, essa ideia de maxilar e todas essas coisas são retóricas utilizadas justamente para invalidar, por exemplo, a feminilidade, né, a mulheridade de mulheres negras. Então, muitas Perfeito. mulheres negras eram vistas como menos mulheres, porque, enfim. Então, quando a gente pensa nessas questões de gênero e as questões de raça, elas estão o tempo todo se entrelaçando, É, constantemente. e até pensando também, né, Ti, na questão de, né, da transfobia da extrema-direita com mulheres trans e travestis pretas, né? Uhum, Porque, né, o que eles associam, né? Ah, o homem preto é muito alto, tem um negócio gigantesco e vai entrar no uhum, banheiro e vai abusar das mulheres. O que uma mulher trans e travesti negra, preta, parda, como que ela vai ser tratada dentro do banheiro, uhum, né? Que passabilidade é essa que ela tem que ter? E é um negócio muito absurdo, né? Porque quando nós falamos de identidade de gênero, nós falamos de uma identidade que a pessoa nasceu com ela, né? Não é um uhum, silicone que faz a pessoa virar do gênero que ela é, ou uhum, enfim, né? Não é isso. E é muito absurdo, porque vieram justamente falar, você tem que se transformar em uma mulher. Tá, o que é se transformar em uma mulher? O que é uhum, ser uma mulher? O que uhum, é tudo isso? Porque é um negócio uhum, muito absurdo, porque, por exemplo, o meu relacionamento é um relacionamento transcentrado, ou seja, uhum, é um relacionamento com uma mulher trans também, minha mulher também é autista, tem TDAH,
tem mais Uhum. deficiências também, sabe, é trans, é travesti. Uhum. Nós duas não temos essa passabilidade social, sabe, nós duas Uhum. saímos juntas, é sempre um perigo maior. Eu, por ser gaga, né, falando bem superficialmente sobre isso, né, mas para questão de emprego, eu vou atender telefone, gaguejo já me lasca numa entrevista de emprego. Sou Uhum. autista, também tenho dificuldade de atender telefone por ser autista. Sou trans e travesti, também tenho medo de ser identificada de modo errado, né, pelo Uhum. interlocutor, porque ele não está me enxergando e eu não quero mudar minha voz. Então, Uhum. são várias agressões num contexto simples de atender um telefone, Uhum. né? E o quão difícil é para conseguir um emprego com todos estes recortes sociais. Daí vem me falar, né, essas mulheres trans travesti nessa publicação da Transemprego, né, que eu participei da Microsoft, que eu sou uma pessoa hiper privilegiada, sabe? Que eu pareço um homem gay. Isso não é privilégio, gente. É. De longe não é privilégio. É. É. Você vai É querer que puxado. entre para uma próxima pauta, Ti? Fica à Ou você vontade, quer fica à uma... vontade. Não, tá, tudo bem.